Oi, pessoal, tudo bem? Ai, eu já tô curtindo um friozinho aqui no Rio Grande do Sul, já esfriou. Eu não sei se tu que tá me assistindo é daqui ou é de outro lugar, inclusive pode botar aqui nos comentários da onde tu é. E nesse clima de frio, de chuva, eu fiquei pensando, né? Como eu passava perrengue na casa que eu morava antes com um dia de chuva. Eu sempre tinha muitos problemas. Eu pensei, eu podia ir no canal contar a minha história, a minha relação com a casa que eu morava antes, né? Então, se tu quer saber essa odisseia que eu vivi, tu fica aqui comigo. Vamos lá! Ai, coisa boa esse friozinho. Eu amo frio, gente. Então, pra começar, eu tenho que ir lá pra 2012, que é assim, ó. Eu fui morar em São Gabriel com 18 anos para fazer faculdade, sou formada em ciências biológicas e eu terminei a faculdade no final de 2016, voltei para casa dos meus pais, me formei em março de 2017 e em junho de 2017 eu comecei a trabalhar de novo em São Gabriel, o que para mim foi muito bom, porque eu e o Bico estávamos namorando à distância na época e nós estávamos sofrendo bastante, a gente tinha muita saudade um do outro, tava bem ruim namorar à distância, ainda mais os dois assim, desempregados, a gente não tinha dinheiro para ficar se vendo. Então, foi ótimo ter voltado. E aí, eu comecei a trabalhar e aluguei uma casa no centro, muito bem localizada, era um lugar legal, só que eu não sei também aí onde tu mora se tem isso, mas em São Gabriel é muito comum eles construírem várias casas num pátio e alugar. É como se fossem, digamos assim, apartamentos, só que ao invés de ser um em cima do outro, é um do ladinho do outro. Então eu fui morar num lugar assim. Morava numa casa que eu gostava muito, só que, claro, ela era uma casa antiga. Então ela tinha bastante problemas de infraestrutura, né? Porque era uma coisa, usando um termo bem até antiquado, mas assim, uma coisa caindo aos pedaços, tá? Era uma casinha pequena, de um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Pra nós estava ótimo. Primeiramente fui morar sozinha, depois ele foi morar comigo. E pra nós foi muito bom. Até que a gente adotou as cadelas. Eu adotei duas cadelas grandes. E nessa casa, eu tinha um pátio que era só meu. Só que o problema, eu falei, né? A casa tinha problemas de infraestrutura. Elas acabaram começando a arrebentar algumas coisas na casa. E uma delas foi uma porta. Então elas não estavam mais ficando só no pátio, elas ficavam bastante dentro de casa também, que não era a minha ideia, assim como não é até hoje. Elas não ficam integralmente dentro de casa, não sobem sofá, não sobem cama. É uma coisa que eu, Bruna, não gosto. Eu também não queria que elas ficassem integralmente no pátio. Eu não queria que fosse cachorro de pátio. Eu só não queria que ficasse o tempo inteiro dentro de casa. Então, enfim, com essa função, em algum momento acabei me incomodando, porque como era um pátio compartilhado, né, às vezes elas também incomodavam, questão de vizinho, né, e a gente pensou assim, vamos alugar uma casa só nossa, com um pátio só nosso. E é aí que começa a história. Por quê? Eu fui morar num bairro mais afastado, que foi bom porque era bem pertinho da minha sogra, 1, 2 quadras de distância. Porém, tudo a gente tinha que fazer de carro. Eu aluguei uma casa gigantesca. Porque na época, assim, ó, eu já sabia que eu não queria mais ser professora. Na verdade, eu já sabia que eu não queria ser professora desde a época da faculdade. Mas ok, né? Aí a gente precisa de dinheiro, a gente vai lá e faz as coisas. Então eu já estava trabalhando como professora, eu já estava infeliz com muitas coisas que estavam acontecendo. Esse ano foi 2019 que a gente se mudou para essa casa, foi um ano horroroso na minha vida. E aí eu lembro que o Bico, ele queria fazer carteira de motorista e a gente começou a vender trufas para juntar dinheiro para carteira. E foi muito legal, inclusive. E aí eu tinha gostado disso, tinha adorado fazer esse negócio. E eu até tinha pensado, nossa, quem sabe a gente mais pra frente pudesse começar a trabalhar com alguma coisa do ramo da alimentação. Quem sabe abrir um lugarzinho pra nós, abrir uma cafeteria, abrir alguma coisa. Tava lá sonhando, divagando, né? Porque a gente sabe que pra abrir um negócio tem que ter dinheiro, né? Tem que ter toda uma coisa pra abrir aquele local. Mas enfim, eu tinha pensado nisso. E essa casa que a gente alugou, ela era uma casa que tinha um comércio junto. Então, o andar de baixo era comércio e o andar de cima era casa. Daí eu pensei assim, não,
Não tem problema. Vamos alugar essa aí mesmo, porque depois, mais pra frente, se a gente quiser abrir alguma coisa, a gente já tem um espaço. A gente não precisa estar morando de aluguel num lugar e alugar outro local pra abrir um negócio, né? A gente já pode abrir aqui. Eu toda iludida, né? Ai, gente, meu Deus do céu. Eu não sei o que me deu na cabeça. Porque só de olhar a casa vazia, tu já tem noção de como vai ser. Mas não sei, me iludi, eu acho. Primeiro que assim, a casa tinha aqueles pisos que é uma tinta. Um piso vermelho. Então, andar de pé descalço, andar com calçados claros, não dava. Era piso de passar cera. Tinha que passar cera vermelha nele para ele ficar decente. Eu também morava num bairro que tinha ruas de terra. A minha rua era de paralelepípedo, mas não interessava, porque a minha casa era pura terra vermelha. Aí todos os meus eletrodomésticos são brancos. A geladeira, fogão, micro-ondas, tudo isso é branco. Era branco, né? Ficava vermelho por causa da terra. Ai, gente, um caos, assim. Aí a casa era imensa, eu odeio limpeza. Assim, tá, não, pera. Calma, que vocês vão pensar que vocês vão chegar na minha casa. Minha casa é um lixo, não é isso. Eu não gosto de fazer a limpeza. Quando eu faço e eu olho, eu fico feliz e acho linda. Mas eu não sou aquela pessoa que todo dia passa vassoura, todo dia tira pó, todo dia passa pano, todo dia não sei o que, não. E essas coisas eu faço uma vez por semana. Então a minha casa é aquela casa que se tu aparecer aqui sem avisar, vai ter pelo de cachorro no chão, vai ter pó em cima do rack da TV, sabe esse tipo de coisa? Aí vocês imaginam um casarão de 2 andares. O segundo andar tinha 3 quartos. A casa tinha 3 banheiros. Por que, meu Deus? Não sei. Não sei o que me deu na cabeça. Eu pensei que ia dar conta. Só digo isso. Foi muita imaturidade da minha parte. Então, depois que eu já estava, eu vi tudo isso. Eu também vi que eu odiei morar em um local que tem 2 andares. Porque tu tem que fazer tudo no andar de cima, né? Tomar banho, dormir, se vestir, só que lavar roupa embaixo. Aí tu desce pro térreo com aquele cestão de roupa suja, lava tudo, pega, recolhe e tem que guardar lá em cima, sobe as escadas com aquilo de volta, enfim. Um inferno. Essa palavra já diz tudo. E aí, para completar o que estava ruim, a casa tinha muitas goteiras. E aí tem uma coisa, a casa era muito antiga, muito antiga. E teve coisa que eu só vi quando eu fui morar, porque quando tu vê a casa vazia, tu não sabe que aquilo vai ser assim. Por exemplo, tinha local de luz que não funcionava. Mais de um local da casa, o localzinho bocal, que chama, da lâmpada, não funcionava. Tomadas que não funcionavam, goteiras tinha no banheiro, no meu quarto, que eu escolhi para dormir, na frente do quarto de visitas, na área da garagem, enfim, tinha vários locais da casa com goteira, e o do meu quarto era o pior de todos. Porque o meu quarto, o chão, ele fazia como se fosse assim, ó. Que também, com nossos olhos a gente não enxerga, mas quando chovia eu via. Porque a água escorria da parede, infiltrava assim, escorria, descia no chão e ia se acumular tudo embaixo da minha cama. A minha cama virava um lago de água. Era a coisa mais horrível. E aquela casa, ela começou a me fazer mal. E eu comecei a falar muitas coisas ruins. Eu tava sempre dentro de casa assim, ai, eu odeio essa casa. Ai, que inferno. Ter vindo morar aqui foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Sabe, ficar falando esse tipo de coisa? Eu falava muito isso dentro da casa. E várias vezes eu chorava de raiva por coisas que aconteciam naquele ambiente. Aí outra coisa, para fechar com chave de ouro da casa, foi o pátio. Ele tinha um pátio gigante. A casa tinha um pátio imenso. E aí eu pensei, que maravilha, né? As minhas cadelas vão ter muito espaço. Pois o que aconteceu? O muro tinha um portão que não era tão alto. As minhas cadelas pulavam pelo portão em dia de chuva, porque elas morrem de medo de chuva. Então, às vezes, eu não estava em casa, começava a chover, elas fugiam de casa. E isso aconteceu, inclusive, uma vez que eu estava viajando, a minha sogra tinha ficado de cuidar delas,
Elas estavam no pátio, começou a chover, elas fugiram. E a minha sogra, coitada, passou trabalho porque não encontrou elas no dia que elas fugiram, encontrou elas só no outro dia de manhã. A minha sogra disse que nem conseguiu dormir de noite. E eu, que estava numa viagem, não podia voltar. Ia voltar só no dia que ela encontrou as cadelas, no mesmo dia, né? Eu ia voltar. Eu fiquei passando mal lá na viagem, passando nervoso por causa disso. Então eu não aguentava mais essa situação. E essa casa, ela me dava muito ódio. Só que eu lembro de uma coisa. Quando eu fui morar na casa, eu disse bem assim, ó: agora eu só vou sair dessa casa se for pra ir pra minha casa própria. Eu lembro disso. Porque eu já tinha morado de aluguel em muitas casas, né? Então, eu saí com 18 anos de casa, né? E com 28 anos eu adquiri a minha casa própria, que é essa que eu estou morando. Nesses 10 anos, eu morei de aluguel todo esse tempo. E eu sei os perrengues que é morar de aluguel. Eu assisto muito os vídeos daquele pessoal de investimentos, né? Daí eles falam, porque é muito melhor morar de aluguel. Daí eu penso, querido, que lugar que tu mora de aluguel é um lugar maravilhoso, né? Porque se tu mora nesses lugares que as infraestruturas é um lixo e os donos da casa não querem arrumar, se tu arrumar tu vai gastar muito dinheiro, eu prefiro gastar dinheiro pagando uma casa minha. Que aí quando estragar alguma coisa eu arrumo pra mim. Eu não arrumo pra deixar de presente pros outros. Então, isso é um pensamento meu, né? E aí eu não aguentava mais morar de aluguel. Então eu lembro que quando eu fui pra aquela casa eu falei isso, como se fosse assim, eu decretei: eu só vou sair dessa casa quando for pra ir pra minha casa própria. Eu não vou ficar mais de aluguel em aluguel em aluguel, eu vou dar um jeito. E o pior, enquanto eu estava lá, o aluguel aumentou R$200 em 2 anos. Porque eu fiquei 2 anos nessa casa. Se eu tivesse ficado mais anos, ia aumentar mais ainda. E o meu salário não acompanhava esse aumento do aluguel. Então, isso dá um desespero também, né? Porque toda mudança é gasto, não interessa pra onde. E aí, eu vou fazer esse vídeo em parte 1, parte 2. Nossa senhora, me enredei aqui no tripé. Aqueles perrengues de vídeo, aquela coisa caseira, né? Mas primeiro eu queria contar pra vocês esse ódio que eu tinha pela minha casa, né? Então vocês já entenderam que eu morava numa casa muito problemática e que eu falava muitas coisas ruins sobre ela. E aí, quando veio a pandemia, onde é que eu tive que ficar, né, gente? Por 2 anos praticamente, socada dentro de casa, naquela casa, né? Na casa que eu tanto odiava. E aí no início, logo que decretaram o lockdown, nunca teve lockdown direito aqui no Brasil, mas enfim, né? Logo que decretaram para as pessoas irem para home office, que foi o meu caso, que eu fiquei mesmo 1 ano e meio praticamente em home office, aí a gente se viu, eu e meu esposo, dentro daquela casa. E aí se foi em março, nós pegamos o inverno. Gente, o inverno, eu não tinha pego o inverno ainda na casa. Eu aluguei a casa em setembro. Aí o que eu vi? Que no verão era um inferno de calor. De passar mal, de não conseguir dormir do calor que era aquela casa. E quando chegou o inverno, era o contrário. A casa tinha muito problema, assim, vidro quebrado, fresta, umas janelas mal colocadas. Era uma ventania dentro da casa, que parecia que eu estava na rua. Vocês não têm noção, não tinha nenhum isolamento. Não tinha isolamento pro calor, não tinha isolamento pro frio. Então era uma coisa assim que dava uma agonia viver naquele ambiente. E aí eu vou parar esse vídeo hoje por aqui. E o próximo vídeo eu vou dizer como eu contornei essa situação do ódio que eu tinha pela minha casa e como isso me ajudou a conseguir a casa que eu tenho hoje. Espero vocês no próximo vídeo e aproveitem, vocês que vieram até aqui o final, e me digam como é a relação de vocês com o lar que vocês vivem. Vocês odeiam a casa de vocês também proferem essas palavras, ou vocês gostam muito da casa de vocês, é realmente um lar. Um beijo, espero a interação de vocês aqui embaixo e até o próximo.